Então, pessoal, SOLID não tem nada a ver com SOLID. SOLID é um acrônimo formado por 5 princípios importantes e talvez os mais importantes do conceito de orientação a objetos. Aí acrônimo é quando uma sigla forma uma palavra pronunciável e o significado dessa palavra pode ou não ter alguma coisa a ver com a sigla, né? Nesse caso, SOLID forma uma palavra SOLID que não tem nada a ver com sólido, né? No inglês. Então, indo direto ao ponto, que princípios são esses, né? O primeiro da lista é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Esse princípio diz que cada classe deve ter apenas uma responsabilidade única. Você pode até achar prático uma classe que faz várias coisas, mas isso prejudica a manutenção da aplicação, pois qualquer alteração nessa classe vai gerar uma série de preocupações em várias partes do código. E quando a aplicação não tem testes automatizados, a coisa pode ficar bem feia. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, eu vou mostrar um exemplo. Então, eu tenho aqui uma função chamada gerar certificado, né? Ela recebe um array de estudantes e um curso. Essa função salva os certificados dos alunos aprovados. E repare que ela tem 3 responsabilidades: salvar todos os certificados, que é a responsabilidade principal dela, checar quais os alunos aprovados e salvar os certificados no formato especificado. Então, quais são os problemas dessa função, né? Primeiro problema, né? Se eu quiser gerar um certificado de acordo com o curso do aluno, eu vou ter que receber um array de cursos e vou ter que ficar checando o curso de cada aluno. Então, a partir daí, essa função já recebeu outra responsabilidade, que é controlar o layout de cada certificado. É verdade. Mais um problema dessa função, né? Se eu tiver uma quantidade de avaliações diferente para cada curso, né? No curso X eu tenho 3 avaliações e no curso Y eu tenho 4 avaliações. Então eu teria que condicionar o cálculo da média ao curso. E aí eu estaria dando mais uma responsabilidade dessa função, que é validar a aprovação de cada aluno para aquele curso. Ih, rapaz. Então, pessoal, eu tenho várias formas de adequar esse código ao princípio da responsabilidade única, né? Então, eu vou mostrar como eu poderia adequar, né? Uma forma de adequar esse código a esse princípio. Então, agora eu tenho 3 funções. Eu tenho uma função que vai me retornar uma lista de estudantes aprovados em um determinado curso. Eu tenho uma função de salvar certificados, que vai salvar o certificado de acordo com o estudante e o curso recebidos. E eu tenho uma função principal, que é gerar certificados, que ela vai receber a lista de estudantes aprovados, vai percorrer essa lista e para cada item da lista ela vai chamar a função salvar certificado, né? Obviamente a função salvar certificado já vai receber o nome do estudante e o curso. Dessa forma, meu código já está 80% só aplicando esse princípio. Então, pessoal, esse princípio é muito importante. Se você aplicar ele, você já vai estar mais ou menos aplicando os outros 4. Então, apliquem bem esse princípio. Sempre tomem ele como base para programar. Quando você for planejar uma classe, uma função ou, sei lá, um código, tome como base esse princípio, que ele é fundamental para que você crie um código bem estruturado e entendível, né, por outras pessoas. O próximo princípio é o Open Closed Principle, né? O nome dele é meio estranho, né? Princípio aberto e fechado, mas é isso mesmo, né? Esse princípio, ele diz que você deve estender entidades ao invés de alterá-las quando você for adicionar novos comportamentos. Esse princípio visa manter, né, preservar o código original. Aqui é necessário um ponto de atenção. Esse princípio ele não visa proibir a alteração de um código, mas ele visa evitar que novas funcionalidades quebrem o código original, né? O código anterior que já estava funcionando. Então, algumas vezes vai ser necessário que você refatore uma entidade para que ela ofereça um nível de abstração suficiente para que ela seja estendida. Então, parece complicado, mas é bem simples. Vamos dar uma olhada aí nessa imagem. Então, esse é um exemplo bem infame, pessoal. Eu criei só para dar a ideia aí de como o Open Closed Principle ele é violado e como ele é respeitado. Então, eu tenho aí uma classe veículo que tem uma função calcula tarifa e ela recebe um tipo de veículo. Qual é o problema dessa função? À medida que surjam novas categorias de veículos, esse método calcula tarifa ele vai sendo alterado. E essas alterações podem adicionar bugs e riscos desnecessários à parte da aplicação que já estava funcionando. Então, se eu colocar de repente um código errado, até um erro de digitação, eu posso quebrar uma aplicação que já estava funcionando, que não tem nada a ver com essa nova categoria que está sendo adicionada.
Mais uma vez, existem várias formas de resolver esse problema, né, de adequar esse código ao Open Closing Principle. Nesse caso, a gente vai transformar a classe veículo numa interface, né, a gente vai abstrair essa classe, né, deixar ela no formato mais abstrato, e a cada categoria a gente vai implementar essa interface com uma classe. Então eu vou ter aí uma classe carro e uma classe moto, ao invés de eu mandar isso como parâmetro para a classe principal veículo, né? Eu tenho uma interface veículo e tenho classes para cada categoria de veículo. Depois eu posso implementar outras funções em cada uma dessas classes que nenhuma vai alterar no código da outra, nem vai adicionar bugs no código da outra. Agora, o próximo princípio é o LSP. É o princípio da substituição de Liskov. Eu não sei se é Liskov ou é Liskov, mas esse princípio ele diz o seguinte: se para cada objeto O1 do tipo S há um objeto O2 do tipo T, de forma que para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P é inalterado quando O1 é substituído por O2, então S é um subtipo de T. Pegou a visão? Vou tentar mais devagar. Se para cada objeto O1 do tipo S existe um objeto O2 do tipo T, de forma que para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P for inalterado quando O1 é substituído por O2, então S é um subtipo de T. E aí, agora foi, né? Então vamos lá, mais devagar. Se para cada objeto O1... Tô brincando, pessoal. Vou resumir da forma mais simples possível. Uma classe derivada deve ser substituível por sua classe base. Só isso. Ainda tá ruim, então vou mostrar uma imagem aqui com um exemplo para ficar mais claro e você vai entender de uma vez por todas como simples é esse princípio. Então, nós temos uma classe Build com o método onClick e uma classe derivada dela chamada BuildCancel, que está estendendo essa classe Build, né? E essa classe derivada ela tem um método adicional chamado onMouseOver. E esse método, como ele não existe na classe Py, se nós substituirmos a classe BuildCancel pela sua classe Py, esse código não vai rodar. Dependendo da linguagem, o compilador nem vai aceitar essa substituição pelo simples fato do método onMouseOver não existir nessa classe Py. Então esse é um exemplo básico da violação do princípio da substituição de Liskov. Pessoal, aqui tem um ponto que merece atenção. O princípio LSP ele não diz que o código tenha que ser exatamente o mesmo, mas que ao substituir uma classe derivada pela classe Py, uma exceção não pode ser lançada, o método tem que fazer alguma coisa, ele não pode simplesmente não fazer nada, e o retorno tem que ser com valor do mesmo tipo. Eu não posso retornar uma string quando na outra classe, na classe Py ou na classe derivada, o retorno é um inteiro. Então não pode. O valor tem que ser do mesmo tipo. Para deixar esse código dentro dos padrões do Solid, eu transformaria a classe Build em uma interface com o método onClick a ser implementado e criaria a classe BuildCancel implementando essa interface. Dessa forma, eu teria o método onClick, implementaria esse método e teria um método adicional onMouseOver sem ter algum risco desse método ser chamado de uma outra classe que não teria ele. A classe Build foi transformada em uma interface, ou seja, ela não seria jamais instanciada no meu código. Interface Segregation Principle é o princípio da segregação da interface. Esse princípio ele diz que você não deve criar interfaces com implementações muito genéricas e que não fazem sentido para suas classes derivadas. Vou mostrar um exemplo aqui. Então aqui a gente tem uma interface veículo com 4 métodos: buzinar, frear, subir e descer. Aí tem duas classes implementando essa interface, né? Uma classe carro com métodos buzinar e frear e uma classe helicóptero com os métodos subir e descer. A gente tem aí algumas implementações genéricas. Por exemplo, um carro ele não precisa do método subir nem do método descer, né? Porque o carro ele não voa, né? Isso é bem óbvio. Helicóptero, eu não sei se helicóptero buzina. Quem souber, deixa nos comentários aí, pessoal. Mas de fato aqui o helicóptero ele não tem buzina, tá? O helicóptero ele só sobe ou desce. Ele não freia e ele não buzina. No nosso sistema aqui o helicóptero não buzina, mas eu vou ser forçado, nesse caso aqui, a implementar esses métodos, porque o compilador vai reclamar. Ou se você estiver trabalhando com uma linguagem tipada, talvez a IDE reclame, diga, ó, essa classe tá faltando implementar os métodos tal e tal, entendeu? Então, esse é um exemplo básico de violação do princípio da segregação da interface. Temos métodos aí que não fazem sentido, e nesse caso específico, os 4 métodos não fazem sentido. É claro, eu poderia ter
ter, tipo, acelerar, que um helicóptero ele acelera. Então, esse método, ele caberia nas duas classes, né, nos dois veículos. Mas os métodos que são específicos de cada classe, eles não deveriam estar na interface. Cada classe derivada tem os métodos específicos que não deveriam estar na interface. Então, esses métodos específicos, tudo que for específico de uma classe ou outra, não deve estar na interface. Até porque isso já perde o sentido de você ter uma interface abstraindo a implementação. E para adequar esse código ao princípio ISP, basta você remover da sua interface os métodos que são específicos de cada classe. Assim, as outras classes derivadas não vão precisar ficar implementando desnecessariamente esses métodos. E por último, temos o DSP. Que é o Dependency Inversion Principle, é o princípio da inversão de dependência. Esse princípio ele diz que um módulo de alto nível ele não deve depender de um módulo de baixo nível, e uma abstração ela não deve depender de um detalhe. E se você não entendeu nada, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Ele diz que algo mais genérico não deve depender de algo mais específico. Do contrário, algo específico é que pode depender de algo genérico. Eu vou mostrar um exemplo aí, vai ficar mais claro. Então nós temos aí uma classe cadastro que recebe um objeto TP Telecom SMS, e esse objeto nada mais é do que uma API que envia SMS através de uma empresa de telecomunicações chamada TP Telecom. E temos aí alguns métodos adicionais chamados verificar info, consultar, salvar e confirmar. No método confirmar, eu vou precisar chamar essa API para enviar um SMS para confirmar o cadastro. Só que quando eu for implementar esse método, eu vou ter que utilizar as configurações específicas da TP Telecom. Então, se eu utilizar esse cadastro em outro momento para outra empresa ou em outro projeto que utiliza outra API de outra empresa de telecomunicações, eu vou precisar fazer outra implementação diferente nesse método confirmar. E isso eu estou violando o princípio da inversão de dependência, Eu tenho uma classe mais genérica que está dependendo de uma classe específica. Eu vou mostrar agora como é que a gente resolve esse problema de maneira simples. Então agora nós temos uma classe cadastro e uma classe SMS. A classe SMS tem a implementação própria do envio de SMS, e quando eu for implementar o método confirmar da classe cadastro, eu não preciso mais me preocupar com as configurações específicas do envio do SMS, porque isso já vai estar implementado na classe SMS, independente se eu tenho uma, duas, três ou mais APIs de empresas de telecomunicações. Então, pessoal, são 5 conceitos bem simples que, se você levar eles em consideração, você vai criar aplicações mais resilientes, com poucos bugs, o código vai ficar sempre organizado e vai ser muito mais fácil fazer a manutenção dessa aplicação. E se você gostou, já deixa um like aí e se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre programação e programação web. Muito obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.